Nos episódios anteriores da série Construa sua própria bicicleta elétrica com Arduino, no primeiro episódio nós vimos como você pode construir a sua própria máquina de solda-ponto para baterias para você conseguir desenvolver packs de baterias para veículos elétricos, patinetes, bicicletas e galera. Simplesmente, nesse primeiro episódio, tem a melhor máquina de solda-ponto com baixo custo que você pode encontrar na internet. O projeto ficou realmente top. Eu te ensino a fazer a programação do Arduino, eu te ensino a montar o circuito, tem lá o circuito no site. Eu fiz a máquina utilizando o transformador de micro-ondas para gerar o pico de corrente justamente para ser barato e ficou extremamente eficiente. Eu soldei com chapas de níquel puro e também com chapas de aço banhadas a níquel de diferentes espessuras e dá só uma olhada como a solda realmente fica boa e prática. A máquina de solda, ela usa um sistema que você consegue operar somente com uma mão, autorregulável e que você aplica a pressão correta. Quando você aperta ele, ele vai lá e já solda a bateria. Só esse primeiro episódio da série já vale muita coisa, mas no segundo episódio eu usei essa máquina de solda-ponto para te ensinar tudo o que você precisa saber para montar um pack de baterias da forma correta. Lá nós vimos todas as especificações de uma bateria de íons de lítio, célula 18650, mas também esse conhecimento se estende para outros tipos e tamanhos de células. Nós soldamos, nós vimos qual é a necessidade de corrente que a nossa bicicleta que nós estamos montando precisa. A partir dessa corrente de tensão, nós começamos a desenvolver o pack, tudo com informações oficiais do fabricante. Nós analisamos os datasheets da bateria. É um vídeo extremamente completo para você que quer montar o seu pack de baterias. Vimos também para que serve a placa BMS, como ela funciona e como implementar no pack. O resultado foi essa bateria zona aqui, top, com células de alta qualidade. Inclusive, eu mostrei onde vocês conseguem comprar essas células originais com nota fiscal e um bom preço, que é uma coisa bem difícil no Brasil até o momento. E nesse terceiro episódio da série, galera, nós vamos ter que dar um jeito de melhorar esse pack, finalizar esse pack, pelo menos por enquanto, porque o meu objetivo final é pegar o Arduino e fazer o Arduino gerenciar tudo. Carga, descarga, temperatura da bateria. Essa placa BMS é só um teste inicial para a gente fazer a bicicleta funcionar e para te mostrar se compensa ou não usar esse tipo de placa aqui. Fora isso, nós também precisamos pegar o motor da bicicleta velha que ficou guardadinha. Lembra da bicicleta que eu montei alguns anos atrás aqui no canal? Uma bicicleta elétrica que usava um motor brushless direto na roda, porém eu montei com baterias de ácido chumbo. E essa bicicleta ela ficou guardada ali, largada, e nós precisamos reparar esse motor, nós precisamos pintar ele, melhorar, e vocês não vão acreditar. Quase que eu perco esse motor elétrico de bicicleta elétrica, galera. Quase que eu perco ele, e aqui no vídeo eu vou mostrar o que aconteceu, vou mostrar se deu recuperação ou não, e se deu o que a gente fez e por aí vai. Claro que também, além da reforma do motor, a gente tem que montar outras partes da bicicleta elétrica. Então esse episódio tá massa demais e bora começar com tudo. E galera, o Arduino ele vai ser o protagonista dessa nossa bicicleta. Lembra que eu falei que eu quero fazer um painel para a bicicleta com Arduino que marca velocidade, distância percorrida, a quantidade de carga restante na bateria? O Arduino vai gerenciar toda essa parte. O motor agora vai ficar com o controlador, mas ainda o Arduino pode fazer um piloto automático. E no futuro, quem sabe, a gente pode construir um controlador de motor brushless para bicicleta com o Arduino, com o microcontrolador do Arduino. Só por isso já deu para ver a importância de saber programar o Arduino, quão divertido e quantos projetos dá para fazer com baixo custo. Dá para se divertir bastante e aprender muita programação. E agora, dias 4, 5 e 6 de março, agora daqui a pouquinho, vai acontecer mais uma edição do meu curso totalmente gratuito, ao vivo comigo, chamado de Semana do Arduino. São 3 dias ao vivo comigo que você vai ficar lá se divertindo e aprendendo sobre como você consegue desenvolver o seu primeiro projeto com Arduino do início ao fim, destravando a sua lógica de programação, entendendo como funciona o microcontrolador e ainda conseguir desenvolver os seus próprios projetos. Lá eu vou desenvolver um projeto com você do início ao fim e você vai sair com o seu primeiro projeto pronto. E se você já desenvolveu algum projeto antes com Arduino, quis se aventurar aí, você vai entender finalmente linha por linha do que você está fazendo. Fora que o curso ainda te entrega certificado se você fizer as aulas certinho.
certinho. E para se inscrever para esse curso que já vai acontecer, ó, se inscreve no link que está aqui embaixo, mestresdoarduino.com, coloca seu e-mail certinho e clica em se inscrever, entra no nosso grupo do WhatsApp também e bora participar desse curso, aprender a programar, que é uma área que cada vez mais está faltando profissionais. Te vejo na Semana do Arduino para você finalmente aprender a programar Arduino e destravar sua lógica de programação e começar a criar código. Valeu! Então, galera, a bicicleta velha que eu tinha montado, ela ficou guardada aqui do lado de casa. Ficou guardadinha ali no cantinho e ela acabou pegando um pouco de sol e chuva. Até tinha uma platibanda protegendo ela, mas quando chovia mais forte ela pegava um pouco de chuva, né? Então acabou que ela enferrujou bem. Os raios da bicicleta também não estavam bons. E é uma bicicleta que é mais pesada, não tinha muito lugar para colocar a bateria no centro. Que eu quero colocar a bateria no centro para melhorar a distribuição de peso na bicicleta, que faz bastante diferença na ciclística. Então o que eu fiz? Comprei uma bicicleta nova, uma usada, só que nova para mim, né? A bicicleta é usada, só que é uma bicicleta com quadro de alumínio, super leve, freio a disco já, marcha, que é uma novidade que a bicicleta vai ter também, e já com um sistema melhor, né? Com um quadro, com um design melhor e também mais bonita. Só que antes de colocar o motor na outra bicicleta, eu preciso desmontar essa bicicleta velha. Então eu iniciei a desmontagem dela, removendo toda a parte da fiação que eu havia construído, tirando o acelerador, tirando os botões, tirando toda a parte da fiação por baixo ali e, claro, também removendo o motor. Eu vou aproveitar que eu já estou aqui desmontando tudo e vou remover os raios desse motor aqui. Mas dá só uma olhada na condição que esse motor está. Então eu vou ter que fazer a repintura desse motor. Afinal, eu quero montar essa bicicleta elétrica nova e quero que ela fique bem bonita. Mas antes da gente preparar a tinta e repintar esse motor, eu preciso retirar essa catraca aqui. Só que eu não tenho a ferramenta ideal agora no momento para poder remover ela. Então eu tentei tirar ela ali, mas não deu muito certo, então eu vou acabar soldando ela para ela ficar travada, já que no sentido de giro, de desaperto, ela roda livre, porque é uma catraca de bicicleta. Então eu vou soldar aqui alguns pontos de solda bem firmes, para daí apoiar ela na morsa, deixar bem apoiada e bater nela com uma chave de fenda para ver se ela solta. Tive que chamar a ajuda da minha esposa para segurar o motor bem firme e olha só, até que chegou uma hora de tanto bater que finalmente saiu. E daí é só terminar de desrosquear a catraca. Essa catraca nem vai ser mais útil porque eu vou colocar um cassete ali, uma catraca com marcha. E tem um segredinho muito especial ali para usar marcha com motor elétrico, tá? Questão de distância ali do trocador, já falo mais para frente no vídeo. Já que a tinta desse motor já está descascando, umas partes descascando, outras partes ainda estão bem firmes, eu preciso dar um jeito de remover essa pintura aqui. E a primeira ideia que eu tive foi de pegar uma esmerilhadeira junto com uma escova de aço e começar a remover a tinta. Alguma parte está saindo com facilidade, mas tem umas partes ali que tá difícil pra caramba de sair. Então o processo está ficando meio lento, mas até que deu para tirar uma boa quantidade de tinta. Então eu resolvo apelar para o bom e velho thinner, o solvente. E eu acredito que essa tinta desse motor não vai ser do tipo eletrostática, ela vai ser uma pintura à base de solvente mesmo. Para garantir que o thinner não evapore, já que ele é bem volátil e evapore rápido, eu vou colocar esses papéis higiênicos aqui, esses guardanapos em cima do motor e vou despejar o thinner em todo ele. Dessa forma, o papel vai garantir que o thinner fique mais tempo em contato com a tinta. Depois de aproximadamente meia hora, dá só uma olhada como a tinta está soltando fácil. Quando eu passo o dedo, está soltando tudo aqui. Como que o thinner é poderoso, né, para dissolver tintas. Aí, para agilizar o processo de remoção, peguei a esmerilhadeira e removi o restante da tinta, galera. Foi bem mais fácil e olha só como o motor de alumínio ficou brilhando bem limpinho. Agora é só pegar uma fita e começar a proteger toda a parte que eu não quero pintar. A parte do eixo, dos retentores e também dos fios. Para a pintura, eu vou utilizar uma pistola de pintura com um compressor. Pistola de pintura baratinha do Mercado Livre, eu acho que eu paguei 110, 120 reais. Compressor bem pequenininho mesmo, de 20 litros somente, mais da conta. E a tinta que eu vou usar é a mesma tinta que eu usei para pintar as bancadas do laboratório. É a mesma tinta que é uma tinta automotiva e, cara, essa tinta nunca me deu problema. Olha só, não tá descascando, as partes que você toca, não tem ferrugem em nenhum lugar. Eu simplesmente limpei o óleo do metalão das bancadas e pintei com ela. Passou o quê? 2 anos? Pouco mais, pouco menos e ó, tá
tá muito bom, essa tinta é boa mesmo, é foda. Preparei a tinta, coloquei na pistola e iniciei a pintura, mas logo começou os problemas. O dia tava bonito, a umidade baixa, porém essa tinta tava um pouquinho velha. E o que eu não tinha percebido é que talvez tenha ficado algum espaço mal fechado a tampa e pode ter entrado oxigênio e formou alguns pedacinhos de tinta sólida que foram entupindo a pistola. O bico da pistola então começou a jogar muito ar e com isso a tinta secava muitas vezes antes de cair no próprio motor, porque a tinta com solvente ela seca muito rápido, né? O solvente evapora muito rápido e com a pistola entupida, a parte que sai tinta e com mais ar, começou a ficar uns fiapinhos em cima da pintura. E o que é uma pintura boa, pessoal? É aquela pintura que você faz uma primeira camada, uma primeira demão aplicada mais fina para a tinta aderir bem e depois você carrega um pouco mais, mas sem excesso, sem escorrida, para ficar uma camada de tinta que vai secar rápido, vai estar mecanicamente resistente. Então eu sempre pinto as coisas assim, com uma camada de espessura ideal, nem muito carregada, nem muito fina. Para dali, por exemplo, 24 horas, você já poder usar mecanicamente, forçar até raspar e ela não sair. Porém, começou a grudar esses fiapinhos. E para tentar corrigir esses fiapinhos, eu dei uma limpada na pistola e carreguei um pouco mais de tinta para dissolver eles. Porém, acabou ficando uma tinta muito grossa, galera. Um serviço grosseiro e eu não ia deixar assim. E vocês não vão acreditar. Eu tive que, de novo, limpar o motor. Ainda bem que eu tomei essa decisão rápida, comecei a remover a tinta enquanto ela estava mole. Olha só como realmente ficou grosso de tinta. Eu usei espátula para ir raspando, para daí poder tirar. Então olha só como eu estou tirando um monte de tinta aqui. Agora, depois de tudo limpo o motor, vou iniciar novamente a pintura, porém com a pistola extremamente limpa, revisada e uma tinta nova. Apliquei ali uma pintura, uma camada perfeita, muito top e olha só como ficou. Ficou top demais. No outro dia, 24 horas depois, já estava seco para aguentar a pancada. Agora eu vou remover o resto da fita de proteção das partes não pintadas e vou passar um ar no motor para daí realmente ver como que ficou o acabamento da pintura e ficou bem legal. E é claro que eu não vou deixar esse motor rodar sem antes abrir para ver como que ele está dentro. Afinal, ele ficou um tempo ali na chuva. Vamos ver se está tudo certo. Para isso, eu vou tirar primeiro essa tampa do motor, enquanto o eixo está preso na morsa. Aí é só forçar com uma chave de fenda, cuidando para não riscar o alumínio, para não prejudicar a vedação. E para minha surpresa, pessoal, o motor estava enferrujado por dentro. Olha, a impressão que deu ali, na hora que eu abro, não tem tanta ferrugem, mas nas bobinas, ali no estator e no rotor, nos ímãs, tava meio feio. Nesse momento eu já pensei, perdi o motor. Já oxidou as bobinas por dentro, os fios de cobre perderam aquela isolação de resina, já era. Olha só o estado do estator do motor, das lâminas de metal separadas do estator do motor e dá só uma olhada também no estado dos ímãs, bem oxidados. Passando um ar nas bobinas dá para ver a quantidade de água que está saindo delas. Muito provavelmente essa água entrou pelos retentores do eixo. Porque basicamente, antes de fechar esse motor, quando eu peguei ele, eu refiz toda a parte de silicone da tampa. Mas depois de uma verificação mais profunda, eu percebi que a isolação dos fios estavam ótimas. E a ferrugem, ela era superficial. Dá pra ver que passando um pano no estator ali, ela já vai saindo. E com uma escova de aço na ponta da parafusadeira, eu removi toda essa ferrugem e deixei o estator brilhando. Também fiz a limpeza dos ímãs e dá só uma olhada como os ímãs ficaram tops também. Para evitar de enferrujar novamente, passei uma lâmina de óleo fina, dessa forma eles ficam protegidos. E como eu gosto de motores brushless, eles são eficientes energeticamente, também são muito duráveis e possuem bom torque em baixas rotações. E para te explicar como um motor desse funciona, eu vou deixar o Marlon de 3 anos atrás te explicar certinho. O componente principal da nossa bicicleta é o motor elétrico. E para entender como ele funciona, nós precisamos lembrar de alguns conceitos básicos do eletromagnetismo. Quando uma corrente elétrica passa através de um fio, ela produz um campo magnético. Mas como vocês podem ver, a força produzida é muito pequena e nem sequer consegue levantar essas arruelinhas de metal aí. Uma forma de aumentar a força é multiplicando as linhas de campo magnético. E para isso,
nós enrolamos o fio dessa forma, fazendo uma bobina. Agora a força aumentou a ponto da bobina conseguir até atrair esse ímã, porém ainda não tem força suficiente para atrair as suas linhas de metal. As linhas de campo magnético em uma bobina ficam dispersos dessa forma. Se nós adicionarmos um núcleo de ferro dentro da bobina, ela servirá como uma espécie de caminho e vai deixar as linhas de campo magnéticos bem juntinhas, concentradas nas extremidades, o que vai aumentar muito a força. Então eu vou pegar um parafuso, que é feito de um material ferroso, e vou enrolar aquele mesmo pedaço de fio da bobina anterior. Finalmente, como vocês podem ver, nós vencemos a guerra contra essas arruelinhas. Aqui nós acabamos de criar um eletroímã, que é basicamente um ímã que funciona com eletricidade e que pode ser ligado e desligado. Toda bobina quando energizada tem polaridade, que nós classificamos como norte e sul. Onde nós conectamos o negativo, ou seja, onde os elétrons entram no sentido real da corrente, será o polo sul, enquanto onde ligamos o positivo, será o polo norte. Se invertemos a alimentação, os polos também invertem. Vale lembrar que polos iguais se repelem e diferentes se atraem. O motor inteiro funciona baseado nesse princípio. Aqui nós temos o rotor, que como o próprio nome já diz, roda. Nele tem colado um monte de ímã de neodímio com polaridades opostas, um norte e outro sul e assim sucessivamente. Já aqui temos o estator, que como também o próprio nome já diz, fica estático, ele não se move. Perceba que aqui no estator nós temos várias bobinas e essas bobinas estão enroladas em um núcleo de ferro que concentram as linhas de campo magnético. Logo, para fazer o motor girar, basta ligarmos essas bobinas de forma a ter polaridades opostas às dos ímãs, o que vai fazer elas se atraírem, fazendo o motor girar. E naquele conjunto inteiro de bobinas é feita uma ligação nelas de tal forma que nós conseguimos controlar todas elas através desses 3 terminaizinhos aqui, através dessas 3 fases desse conector do motor. Inclusive, se eu conectar nesses terminais 3 fios e conectar esses fios numa ordem específica na minha fonte, que está configurada para 12 volts, eu consigo fazer o motor girar. E se eu acionar numa ordem específica, ele vai dar uma volta completa. E é justamente para fazer o controle desse chaveamento numa ordem específica dessas 3 fases que nós temos o controlador de motor brushless. E o funcionamento do controlador nós vamos ver nos episódios mais para frente na série. Obrigado por fazer o canal chegar aonde ele chegou. Bora agora montar o motor. Com tudo limpinho, eu passo o silicone e coloco ali a primeira tampa e aperto bem os parafusos com torque ideal. Depois eu vou instalar o estator no rotor. Toma cuidado nessa parte porque os ímãs puxam bem fortes e você pode se machucar. Depois, silicone de novo e vem a segunda tampa do motor e parafuso. Eu vou aproveitar que o motor está numa posição boa e já instalar o freio a disco que eu removi da roda da bicicleta. É muito importante utilizar trava de rosca nos parafusos para que eles não soltem com as vibrações. E infelizmente, galera, não deu para reaproveitar o aro que veio na bicicleta, porque o aro que veio ele era de 32 furos e o motor tem 36 furos. Então tive que comprar um outro aro reforçado de qualidade para aguentar o torque do motor e a única coisa que eu tive que fazer foi alargar um pouquinho os furos dos raios para que os novos raios de aço inox consigam entrar. Depois de instalar os raios, foi a vez da catraca. Essa é uma catraca de 9 velocidades e para instalar ela no motor é só rosquear, é simples. É uma rosca ali que você rosqueia e ela fica bem presa. E a roda, galera, ela encaixou certinho na bicicleta. Eu fiquei um pouco preocupado por conta da catraca com mais velocidades e por conta do tamanho do motor, do eixo, do tamanho, mas encaixou certinho na bicicleta. A parte boa desse quadro é que ele é quadrado, então o eixo encaixa quadrado e se por acaso a porca do motor frouxar, não tem perigo do eixo ficar girando ali. E eu aproveitei que a roda estava na bicicleta já para utilizar um tripé ali em conjunto com uma Quick Grip para gerar uma referência para mim conseguir alinhar o aro utilizando essa chave de raio. Dá um pouco de trabalho, mas dá para fazer qualquer coisa. Leva numa oficina de bicicleta ali, né? E pede para os caras fazerem que eles têm equipamento e experiência para isso. Galera, e olha só, deu certinho o motor. Aqui, claro, ele é feito para isso, né? Dá só uma olhada na distância que ficou da pinça ali, ó. Tá? Não pega no motor de jeito nenhum e ainda teria como levar um pouquinho mais para cá, mas eu quis deixar bem centralizado, se bem que a pinça, na hora que fecha, ela auto-centraliza, ela compensa os dois lados, né? Baseado no disco. Tem um espaço aqui, o disco. Do outro lado, nós temos aqui a catraca, né, o cassete. Eu coloquei de 9 velocidades e aqui tem um segredo importante. Por que eu comprei um cassete ou uma catraca de 9 velocidades se eu tenho um trocador de 7
velocidades aqui. Eu tive que comprar esse modelo, pessoal, específico, justamente porque na hora que pôr o acelerador, aquele outro que eu tinha, que tinha uma alavanca embaixo e em cima, não ia dar certo com o acelerador, tá? Então tinha que ser esse modelo aqui, aquele mais clássico, mas com design bem legal. Então por que aqui 9 marchas e aqui 7? Justamente por conta pro macaquinho aqui, né, pro trocador, o câmbio não bater no motor. Antigamente a gente falava macaco para isso daqui, né? Então quando tem a troca de marchas, basicamente o câmbio se move para cá. E se eu tentar com o motor colocar ele nessa primeira marcha aqui, ele vai ficar raspando. Na segunda já não, mas fica muito perto. Então eu perco 2 marchas aqui. Por isso que eu escolhi um trocador de 7, porque com um cassete de 9 eu terei 7 marchas disponíveis com o motor elétrico instalado aqui. Então tem que ficar atento a esse detalhe. Eu poderia deixar com 8 marchas, mas aí o trocador ficaria muito próximo do motor e talvez na hora de passar num buraco, ele poderia começar a raspar e acabar com a pintura aqui. Agora vou passar toda a fiação aqui, os cabos, para facilitar e instalar já o trocador, a manete de freio e tudo mais. Pois é, galera, agora a bicicleta já está semi-montada, falta colocar o controlador, a bateria e dar umas aceleradas aí. Mas antes, bora dar uma olhadinha e cuidar um pouco da bateria. O que eu quero fazer agora é o seguinte, essa placa BMS, conforme eu já expliquei para vocês, ela gerencia a carga, descarga da bateria e ela também tem um sistema de proteção contra, faz a equalização, né? E também tem um sistema de proteção contra curto-circuito. Só que eu não quero confiar totalmente nessa placa em caso de curto-circuito. O controlador do motor pode entrar em curto, algum fio pode entrar em curto com desgaste por vibração ali, os fios se raspando, vai desgastando a capa até que dá um curto, né? E curto em cima de bateria faz ela estufar até pegar fogo, ela esquenta, né? Claro que pode não pegar fogo como pode, né? Não é uma coisa comum. Então o que eu vou fazer? Comprei esse suporte, esse porta-fusível aqui, ó. É um porta-fusível marítimo, né? Que ele tem uma proteção legal contra água, ó. Dá para tirar. E aqui tem um fusível de 30 amperes. Dá para ver o númerozinho ali, né? Certo? 30 é a corrente desse fusível. Então ele vai conseguir, basicamente, permitir um fluxo de corrente de 30 amperes. Passou disso, teve um pico maior que isso, ele, plum, vai fazer o quê? Aqui dentro tem uma lâmina, ó, que é cortada de forma precisa para que ela rompa, ela estoure, ela derreta, protegendo o circuito. Então, enquanto está passando 30 amperes, a lâmina está de boa, o metal está de boa. Passou, derrete essa parte mais frágil. É o elo mais fraco da nossa corrente que vai arrebentar. E nesse caso é bom, para a proteção das nossas baterias. Então ele vai encaixadinho aqui, vai fechado. E agora eu tenho uma proteção, quando eu instalar ele, uma proteção dupla contra curto-circuito. O que nós vamos fazer é pegar o fio de saída, esse fio vai para o motor, eu vou cortar esse fio aqui e vou soldar o porta-fusível aqui no local. Olha só, galera, então eu vou pegar aqui, ó, acho que é legal colocar aqui o fusível, ó, nessa parte, porque daí eu soldo ele diretamente aqui e soldo aqui, para manter esse fio o mais curto possível desse suporte. O mais curto não, o mais longo possível, né? Bora ver aqui, é legal. Tá, cuidado com o curto agora, aqui, vou cortar, e aqui mais ou menos, vou cortar ali primeiro. E aqui eu vou dessoldar. Não deixar o dedo na direção do corte é importante, né? Ferro de solda quente. Vamos estanhar todos os fios antes de soldar, para garantir que vai realmente ter uma fusão boa. O legal é virar o fio e soldar do outro lado para garantir que teve uma penetração boa de estanho em todo ele. Não esquecer do espaguete termorretrátil antes de soldar, né? É comum esquecer. Só tenho desse tamanho, o ideal seria um pouco menor, mas vai dar. Fusível está instalado. Agora, pessoal, nós temos que fazer a isolação da bateria, tá? Só que eu não vou fazer agora por quê?
porque eu não sei, primeiro que eu vou ter que tirar algumas informações a mais dessa bateria para o Arduino controlar. Talvez não no primeiro momento, mas eu não sei ainda como que eu vou fazer para colocar ela aqui, ó. Ela tem que ficar aqui no meio do quadro, ela cabe certinho. Inclusive tem esses dois parafusos aqui, ó, na parte de baixo do quadro, para ajudar a fixar, e esses dois aqui do lado também, ó. Então tem 4 parafusos, essa bicicleta ter vindo com isso ficou bem legal. Então aqui, ó, por exemplo, eu já pesquisei, inclusive até caixas de plástico para revestir a bateria, mas eu não consegui achar nenhuma caixa de plástico vedada pronta já nesse tamanho. Então acho que eu vou ter que imprimir em 3D, uma parte pelo menos a lateral, para daí vir com 2 chapas, colocar uma junta aqui, né? Vir com 2 chapas, prensar aqui desse lado para fazer um sistema prova d'água, que tem que ser, porque vai ficar as baterias aqui dentro, a placa BMS. Mas eu ainda não tenho certeza. Se você tiver alguma sugestão, ideia de como fazer essa instalação da bateria no quadro ali, deixa aqui nos comentários. E galera, não se esqueçam de se inscrever para a Semana do Arduino, meu curso gratuito de Arduino, diretamente comigo ao vivo, tá? Para você aprender a desenvolver seus próprios projetos com Arduino, mesmo que você esteja começando do zero, tá? Lá eu vou te ensinar linha por linha, eu vou desenvolver um projeto junto com você, tem prêmios, sorteio de prêmios, certificado, massa demais. Se você ainda não aprendeu a programar, você tem que aprender. É uma das áreas que mais está faltando profissionais no planeta e a remuneração é muito boa. Realmente é uma vantagem, tanto para você construir seus próprios projetos, quanto para a sua carreira aprender a programar. E aprendendo a programar Arduino, você aprende outras linguagens, desenvolvimento web, outros microcontroladores, outras placas de prototipagem muito rápido. Então já se inscreve aqui, ó, mestresdoarduino.com, dia 4, 5 e 6 de março agora. Faltam 11, 10 dias, pouquíssimos dias. Não se esqueça de deixar sua sugestão aqui no comentário, clique em gostei, compartilha e até o próximo vídeo, pessoal. Quem sabe essa bike já vai estar andando no próximo vídeo. Valeu!